por que criar projetos em torno de outro projeto é bom e ruim ao mesmo tempo. Eu vou te explicar durante esse vídeo, mas para eu te explicar, eu vou ter que te contar a história do Julian. É Julian, né? O nome dele? Julian Nahum. Espero que esteja pronunciando correto. Mas ele é um desenvolvedor que fatura mais de $37 mil por mês com esse projeto, que esse projeto é um criador de formulários através do Notion. E nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho os pontos positivos, os pontos negativos, riscos, consequências de você criar o seu projeto em cima de outro projeto. Porque dependendo, de fato, isso pode mudar a sua vida, que nem foi no caso do Julian, que ele chegou a faturar bastante com esse projeto. Que, aliás, até eu tenho um projeto rodando em cima de outro projeto, e eu já faturo com esse projeto, mas eu diria que eu me arrependi um tiquinho, mas durante o vídeo você vai entender, tá bom? Bom, vamos lá, eu vou explicar um pouquinho a história dele. Julian, ele com seus 19 anos, ele já tinha um interesse genuíno em tecnologia, programação, computador, marketing, empreendedorismo em geral. E ele chegou até a aprender a programar sozinho. Só que ele se viu numa situação que, beleza, eu sei programar, mas não me sinto seguro 100% para criar um produto do zero ou tentar vagas para as outras empresas. E foi aí que ele decidiu se mudar para Londres para estudar ciência da computação. E assim, quando ele se mudou para Londres, além dele ter aprendido muito, ele também pegava uns freela para fazer, o que ajudou demais durante o processo ali de aprendizado de programar. Se bem que ele é um cara que ele já sabia, mas ali ele teve o primeiro contato com clientes, com prazos, lidar com pessoas, que simplesmente não é só programar, né? Tem tudo isso aí e muito mais. Então, no começo da carreira dele, ele já teve essa experiência de atender alguns clientes, o que ajudou ele um bocado. E chegou até um certo momento da vida dele que ele estava trabalhando na Amazon, tá? E chega até a ser engraçado que, por mais que ele criasse alguns projetos, ele deixava esses projetos totalmente open source, assim, para outros desenvolvedores poderem contribuir, criar, reutilizar o produto dele e afins. O que eu acho incrível, né? Primeiro de tudo, é incrível pessoas que constroem tipo um produto, um SaaS, e disponibilizam isso para outras pessoas utilizarem. Então ele sempre teve essa pegada. Quando ele viu que o Notion lançou a sua API, ele já logo deu uma olhada e pensou, bom, eu acho que eu consigo criar um produto em torno do Notion. Dito e feito, tá? Ele foi e criou um construtor de formulários partindo do Notion. E ele comenta que ele chegou a criar até em coisa de uma semana, mais ou menos, ali. Obviamente que é a primeira versão, né? Primeira versão tem o quê? Tem um monte de bugs e problemas, mas faz parte. Isso aí acontece. Só que assim, o Notion não era tão grande quanto é hoje, naquela época, né? Porque naquela época eles tinham acabado de lançar a sua API, então era novo, totalmente novo o conceito de aplicativos dentro do Notion. Então o aplicativo dele foram um dos primeiros aplicativos a serem criados dentro do Notion. E o nome do aplicativo, eu não sei se eu comentei aqui, mas o nome do aplicativo era Notion Forms. E ele até chega a comentar que a primeira versão era uma versão literalmente um MVP, era simples, não era algo complexo, igual a gente tem hoje em dia em vários criadores de formulário. Só que ele chegou numa situação que, beleza, criei o meu projeto, e agora? Como que eu faço para divulgar? Como que eu faço para ter clientes? Foi a partir desse momento que ele começou a entrar em comunidades do Facebook, do Slack, do Twitter, tentar encontrar pessoas que estejam interessadas em testarem o aplicativo dele, porque o aplicativo dele, quando ele lançou, era gratuito. Então, meio que se tornou um produto viral, porque as outras pessoas testavam e já davam feedback ali para ele na hora. Então, foi mais no boca a boca ali no começo. E até porque os aplicativos do Notion era algo muito recente naquela época, né? Bom, ele viu sua base de usuários crescerem, só que ele não estava muito animado, nem muito feliz com o projeto. E ele meio que decidiu vender lá no acquire.com. Caso você não conheça, é uma plataforma que você consegue vender produtos, ideias, micro SaaS, SaaS em geral. Aí, no momento que ele colocou
seu SaaS lá para vender, ele começou a receber um monte de gente interessada. Só que, assim, era uma quantidade boa de pessoas, sabe, interessadas em comprar o projeto dele. E ele, beleza. Outras pessoas estão vendo um potencial que eu não estou vendo. E, de fato, tá? E foi no momento que ele desistiu, né, de tentar vender o projeto dele. Ele falou, beleza, se outras pessoas querem comprar, tá faltando alguma coisa aqui no meu projeto para, né, poder faturar com ele. Foi partindo daí que ele lançou o seu primeiro plano pago, que foi em torno de $15. Hoje em dia já deve estar bem mais, né? Deve estar em torno de uns $20, 20 e poucos dólares. Só que ele lançou a primeira versão com algumas features. Consequentemente, isso trouxe mais clientes para ele, até porque a base dele começou a crescer, e consequentemente ele trouxe mais funcionalidades para o seu criador de formulário. E ele construiu esse produto com o stack do PHP, com Laravel, e Vue e Nuxt, que é bem bacana. Só que, agora, não falando tanto quanto tecnologia, mas tem um vídeo aqui no meu canal que eu já falei também sobre outros construtores de formulário, que é o Teli. E se você tem interesse nesse assunto, por favor, passa lá naquele vídeo que eu juro que vale muito a pena, porque a estratégia de aquisição deles foram fenomenais, tá bom? Vamos continuar com a história aqui do Julian. Depois que o produto ele se tornou viral e ele começou a faturar, né? Ele teve lá seus primeiros clientes, depois chegou a 3K de MRR, 10K, isso aí é o sonho, né, gente? Nossa, é o sonho. E ele se viu numa situação que ele estava muito feliz, ele estava muito feliz mesmo. Obviamente, ele comenta que não foi fácil, não foi simples, porque era praticamente ele sozinho, uma equipe bem enxuta, que ele teve que lidar com clientes, suporte, onboarding. Já teve outros momentos que ele pensou em desistir, só que ele não chegou a desistir desse projeto. Só que teve um momento que ele pensou e ele viu numa situação complicada. Por quê? O Notion começou a enxergar os outros aplicativos de criadores de formulário, porque obviamente ele não foi o único, teve outros concorrentes. E o Notion viu isso, porque tinha um monte de criador de formulário no Notion. Obviamente, o Notion percebeu que estava deixando dinheiro na mesa, e eles decidiram criar um gerador de formulário nativo do Notion. E isso, consequentemente, matou muitas empresas, tá? Assim, não foi poucas, não. Foram bastantes aplicativos do Notion. Pensando nisso, que ele já tinha uma ideia que isso poderia acontecer naquela época, ele foi e criou um outro projeto de criador de formulário, que ele também disponibilizou open source. Aliás, você consegue dar uma checada no código lá, para outras pessoas conseguirem utilizar. Ou seja, ele diversificou as fontes de renda dele. E por que ele chegou nessa situação? Porque é perigoso você criar um projeto em cima de outro projeto, justamente por causa disso. Ele se viu numa situação que eu tô faturando, mas eu tô numa situação muito agradável, porque o Notion pode matar, literalmente, o meu projeto de um dia pro outro. Assim, literalmente, eles podem acabar com tudo. E foram praticamente quase isso que aconteceu, né? Hoje em dia tem outros, né, geradores de formulários, existem aí, só que é perigoso. Que esse é o ponto do vídeo, assim, né? Depois eu vou contar toda essa história. Por quê? É perigoso, porque eles podem simplesmente pegarem a sua ideia, né, o dono do projeto, e trazer nativamente, ou eles podem simplesmente deixar a API mais cara, eles podem parar de disponibilizar para você. Pode acontecer muitas e muitas coisas, e isso é um risco gigante, principalmente se você começa a faturar muito. Porque se eles param com tudo, seu dinheiro simplesmente acaba. E as pessoas, querendo ou não, vão migrar para o nativo. Eles não vão querer continuar pagando o seu serviço, obviamente. Mas assim, eu acredito que tudo é time. Assim, se você tiver o time correto, ver aquela aplicação que acabou de disponibilizar a API, você consegue criar um aplicativo em volta dessa aplicação, é o time perfeito, sabe? Porque, por exemplo, Shopify tem um monte de aplicativo que você, né, consegue utilizar na sua loja. Nuvem Shop, a mesma coisa. Tem um monte de aplicativo. E de outros e-commerce. E não só de e-commerce, tá? O próprio exemplo do Notion. Um exemplo clássico.
a API do Twitter, que eles simplesmente aumentaram o preço da utilização da API do Twitter, que chegou num nível de empresas literalmente morrerem de um dia para o outro. E recentemente o Google fez isso também, tá? O Google aumentou o preço da utilização da API e que matou um monte de empresa, porque se torna insustentável. Porque às vezes você cria um aplicativo de $20, só que para você utilizar a API é $100, ou seja, a conta não bate, sabe? Então, é esse ponto que eu queria chegar. Se você quer criar um projeto em torno de outro projeto, só vai, tá? Vale muito a pena, porque você aprende muita coisa no processo. Mas eu só diria para você diversificar. Eu acho que é o ponto ideal, diversificar. E que pode ter a possibilidade, sempre existe essa possibilidade, deles pararem de utilizar a API, ou sei lá, acontecer alguma coisa, ou deles copiarem, né, trazerem nativamente ali a ideia do seu projeto dentro da plataforma, que também seu projeto acaba morrendo. E com isso também eu tive um grande aprendizado aí na Nuvem Shop, porque eu tenho um aplicativo rodando dentro da Nuvem Shop de reviews, só que se a Nuvem Shop decidir, sei lá, de um dia para o outro que agora vai ter reviews, uma parte de reviews na Nuvem Shop, meu projeto simplesmente morre, porque não faz sentido as pessoas continuarem pagando para mim, sendo que elas podem utilizar nativo dentro do Nuvem Shop, entende? Ou seja, é um risco. Então, é bom se é uma API que está lançando agora, só que se é uma empresa já bem consolidada, tenha cuidado. Que nem, por exemplo, algo que eu vejo que talvez não esteja tão no time tão bom, mas eu acho que ainda está bom, é a API do Canvas. Ali você consegue criar vários aplicativos e a seção de aplicativo deles ainda não é grande, mas pode se tornar grande. E ali eu vejo uma oportunidade muito grande de você criar aplicações e se tornar virais e, consequentemente, receber por isso. E que também eu acho que é um outro ponto positivo de você criar um projeto em cima de outro é a base de usuários. A probabilidade de se tornar viral é maior. E de você captar esses clientes também é maior. Porque dependendo, você cria um aplicativo tão bom, tão necessário que as pessoas vão utilizar, vai no boca a boca, e seu aplicativo simplesmente estoura. Então eu acho que é muito questão de time, ter uma boa ideia, resolver um bom problema, que é sucesso. E é, obviamente, não depender só disso e diversificar suas fontes de renda, né? Bom, é isso. Atualmente o Julian, ele está criando consultores de formulários mais para outros projetos, como, por exemplo, se eu não me engano, o nome da empresa é Airtable. Eu acho que é algo assim, tá? Eu não lembro agora de cabeça. Uma dica que ele deixa tanto pra gente, né, e ele quer repassar isso, é que se você tem a oportunidade de trabalhar em projetos open source, trabalhe, ajude a comunidade. E se você tem a oportunidade de fazer um projeto, criar um projeto e ele ser rentável, só vai, independente das dificuldades, porque dificuldade você vai ter, isso aí é certeza absoluta, mas faz parte da vida e faz parte do seu crescimento profissional também. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Valeu!